Esta é a linha do tempo completa de Attack on Titan. Vamos começar com o primeiro momento em que a primeira vida na Terra foi criada, a Alucigenia. Este verme na história é a fonte de toda a matéria viva. Avance alguns milhares ou milhões de anos e chegamos à época da ascensão de Eldia. Os Eldias eram muito poderosos e rapidamente se tornaram uma das nações mais fortes do mundo. Um dos lugares que eles eventualmente conquistaram foi uma pequena vila na época chamada Marley. É aqui que somos apresentados ao fundador, Ymir Fritz. Quando os Eldianos conquistaram Marley, eles escravizaram a maioria, se não todas as pessoas que já viviam lá, realizando atos horríveis contra eles, incluindo cortar suas línguas para que ficassem incapazes de falar. Um dia, Ymir viu um porco preso em um cercado e decidiu deixá-lo escapar. Mais tarde, o líder de Eldia na época, o rei Fritz, descobriu isso e ordenou que o escravo que o deixou escapar confessasse. Todos imediatamente deduram Ymir e o rei diz a ela que ela agora está livre. Mas por livre ele queria dizer que iriam persegui-la e matá-la. Enquanto Ymir corria para salvar sua vida, ela é atingida por uma flecha. Em uma busca desesperada por abrigo, ela tropeça em uma árvore gigante com uma abertura bem na base. Naturalmente, ela entra na esperança de escapar de seus perseguidores. Depois de um tempo, cai em uma enorme caverna subaquática dentro da árvore. É aqui que ela entra em contato pela primeira vez com a fonte de toda a matéria viva que discutimos anteriormente. Ymir desejava um corpo forte e imortal, e esse poder lhe foi concedido pela Alucigenia. Este foi o exato momento em que o primeiro Titã foi criado. Depois disso, Ymir retorna a Eldia e concorda em servir ao rei como seu servo pessoal. Por muitos anos, Ymir continuou a servi-lo, destruindo nações, construindo infraestrutura, eventualmente, gerando seus filhos. Seus nomes eram Sina, Rose e Maria, que mais tarde na série é o nome dado às muralhas. Em certo momento, durante o que parece ser algum tipo de conferência, um assassino tenta matar o rei Fritz arremessando uma grande lança em sua direção. No entanto, Ymir pula na frente da lança e salva a vida do rei. Como alguém com o poder dos titãs, Ymir deveria ter sido capaz de se curar e sobreviver ao ferimento. No entanto, ela não tinha mais vontade de viver. O que significa que ela faleceu. Com medo de perder o poder dos titãs, o rei Fritz forçou suas filhas a comerem Ymir na esperança de transferir o poder para elas. Foi nesse ponto que Ymir chegou aos caminhos. Ela vê uma construção brilhante semelhante a uma árvore com 3 grandes galhos, esses galhos representando o fato de que o poder de Ymir havia sido passado adiante e agora residia em suas 3 filhas, cada uma das quais recebeu 3 dos 9 titãs. Além disso, como Ymir morreu 13 anos depois de ganhar seus poderes, todos que herdam esse poder agora são amaldiçoados. Ymir, o que significa que, após 13 anos de poder, eles também perecerão. Quando suas filhas finalmente morreram, o mesmo ritual foi realizado com elas, tornando-se um ciclo sem fim. Os Eldianos usaram os 9 titãs e continuaram a destruir outras nações, forçando-as a ter filhos com o sangue de Ymir. Finalmente, cada um dos 9 titãs, exceto o titã fundador, foi dado a outras famílias nobres fora da família real. Muitas gerações depois, o titã fundador cai nas mãos de um homem chamado Caro Fritz, que se envergonha das ações de sua linhagem e acredita que os Eldianos não devem ser perdoados. Este conflito de interesses entre Caro Fritz e as outras famílias nobres causou a Grande Guerra dos Titãs. Ao final da guerra, a família Fritz e a família Tiber chegam a um acordo. Caro Fritz fugirá para uma pequena ilha conhecida como Paradis, com o titã fundador e um grupo de Eldianos. Quando Caro Fritz chegou à ilha, ergueu 3 muralhas gigantescas feitas de titãs colossais. Ele então anuncia ao mundo exterior que, se provocado, libertará os milhões de titãs colossais dentro das muralhas e destruirá a Terra. No entanto, como sabemos, isso foi apenas um blefe para proteger a paz na ilha, já que mais tarde ele criou o voto de renúncia à guerra, o que significava que apenas alguém com sangue real poderia acessar o poder do titã fundador, e qualquer um que tivesse sangue real não poderia usar esse poder para a guerra. Uma família conhecida como Clã Akerman é criada para se tornarem os guerreiros mais fortes da ilha, para que qualquer titã que ataque possa ser derrotado. O nome Fritz é mudado para Hiss em uma tentativa de esconder a identidade da verdadeira família real e proteger o titã fundador, e um falso grupo Fritz é introduzido para reinar publicamente sobre as muralhas. Avançando um pouco no tempo, durante a restauração eldiana, o grupo Grishanista é criado. Essas pessoas pegaram uma garota aleatória da rua, deram a ela o nome da fundadora Ymir, e a colocaram como líder do movimento. No entanto, mais tarde, eles foram descobertos por Marley e punidos sendo enviados para Paradis e transformados em titãs puros. 21 anos depois, nasce nosso lendário Grisha. Um dia, Grisha decide levar sua irmã para fora da zona de internação eldiana em Marley. Devido ao fato de que os marleyanos desprezam profundamente os eldianos, sair dessa zona era totalmente proibido e punido com espancamento ou trabalho forçado, caso fossem pegos. Naturalmente, Grisha é capturado por 2 oficiais marleyanos, Eren Kruger e seu parceiro. Grisha escolhe o espancamento e ainda pede para receber a surra da irmã também, para que ela não precisasse sofrer as consequências por causa de seu erro. O parceiro de Kruger então leva a irmã de Grisha dizendo que iria levá-la de volta para a zona, mas em vez disso, a faz ser devorada por cães. Quando Grisha finalmente chega em casa, descobre sobre a morte de sua irmã, com razão, fica completamente enfurecido. Grisha cresce e se junta aos restauracionistas eldianos, onde conhece sua primeira esposa, Dinah Fritz, descendente da família real. Grisha e Dinah tiveram um filho juntos.
Esse filho se chamava Zek. Assim que Zek começou a formar suas próprias ideias, ficou preso entre seus pais empurrando suas crenças sobre ele, e os avós forçando a propaganda marleyana. Enquanto tudo isso acontecia, Erwin Smith estava sendo criado em Paradis por seu pai. O pai de Erwin tinha uma teoria de que a família real havia apagado as memórias das pessoas dentro das muralhas e agora promovia uma história falsa. É claro que, como criança, Erwin ficou fascinado pela teoria de seu pai e passou a contá-la para outras crianças na escola. Certa vez, alguns soldados da polícia militar ouviram essa história. Eles então capturaram o pai de Erwin e o torturaram até a morte para descobrir o que ele sabia. Frieda Reis nasce, e Uri Reis herda o titã fundador de seu pai. Kenny Akerma então tenta assassinar Uri por conta da forma como a família Fritz tratou os Akerma, já que eles não podiam ter suas memórias alteradas. A tentativa falha, e Kenny passa a respeitar Uri, se dedicando a ele com o objetivo secreto de conseguir o poder do titã fundador. Ao redor do mundo, as nações estavam desenvolvendo rapidamente armas anti-titãs. Percebendo isso, Marley elabora um plano para retomar o titã fundador da Ilha Paradis. Eles começam a treinar a unidade de guerreiros para herdar os titãs. Grisha descobre isso e começa a forçar Zek a treinar para herdar um dos titãs. No entanto, Zek se sai mal em quase tudo no treinamento. Ele conhece Tom Xaver, o atual titã bestial, que logo vira seu mentor. Zek ouve os oficiais de Marley conversando sobre estarem se aproximando dos restauracionistas eldianos e tenta convencer seus pais a parar. Eles se recusam. Sem saída, Zek decide entregar seus pais para proteger a si mesmo e seus avós. Grisha e os outros restauracionistas são enviados para Paradis e transformados em titãs puros. Dina vira o titã sorridente. Pouco antes de Grisha ser empurrado, Eren Kruger o salva, se transforma no titã de ataque e mata os marleyanos restantes na ilha. Ele passa seu titã para Grisha e diz que ele precisa retomar o titã fundador dentro das muralhas. Grisha acorda desorientado fora das muralhas. É preso, mas como não se lembra de nada, os guardas sentem pena e o libertam. Falando com Kif Shadis, Grisha se lembra de que é médico e diz que pode ajudar se for para um hospital. Grisha salva Shiganshina de uma grande epidemia e ganha o respeito do povo. Assim ele também se aproxima de Carla, com quem se casa e tem um filho, Eren. Algum tempo depois, Zek herda o titã bestial de Tom Xaver, em Marley. Anos depois, Reiner, Berthold, N, Marcel e Pieck herdam seus respectivos titãs. Enquanto isso, Eren conhece Mikasa pela primeira vez, salvando-a de 3 sequestradores que queriam vendê-la no mercado negro. Nesse momento, os poderes Akerman de Mikasa despertam. Sem família, os Jäger adotam Mikasa e dão a ela um lar. Mais ou menos nessa época, Levi entra para os escoteiros. Eren então acorda de um sonho estranho e começa a voltar para Shiganshina. No caminho, ele diz a Mikasa que quer entrar para os escoteiros, mas pede para não contar aos pais. Ao chegarem, Mikasa conta, e Carla tenta convencer Eren a não ir. Grisha, por outro lado, entende a curiosidade de Eren e diz que vai mostrar o que está escondendo no porão. Após outra missão fracassada, Kif Shadis passa o título de comandante para Erwin Smith. Nesse meio tempo, os guerreiros chegam à ilha, perdendo Marcel para um titã enterrado. Reiner insiste em continuar a missão, e eles destroem as muralhas de Shiganshina e Wall Maria. Isso leva à morte da mãe de Eren pelas mãos do titã de Dina Fritz. Uma pequena parte do povo de Shiganshina é evacuada de barco para Wall Rose. Mais tarde, Grisha chega à capela da família Reis e implora por ajuda contra os titãs. Eles se recusam, pois declarar guerra violaria as regras do rei. Quando Grisha está prestes a atacá-los, ele percebe que não consegue. O Eren do futuro aparece com Zek e diz para Grisha parar de ser covarde, lembrando que foi ele quem começou essa história. Grisha então se transforma e toma o titã fundador. Depois, entra em colapso e reencontra Zek através das memórias de Eren. Ele explica a Zek que, a partir de agora, Eren conseguirá tudo o que quiser e que ele deve detê-lo. Grisha volta para Wall Rose e encontra Eren, que conta sobre a morte de Carla. Após ouvir isso, Grisha leva Eren para a floresta e o faz herdar os titãs de ataque e fundador. Eren é encontrado inconsciente com a chave do porão por Kif Shadis, que o leva de volta. A superpopulação em Wall Rose causa escassez de comida, e uma missão é feita para recuperar parte do território. Mas era basicamente uma missão suicida. Um ano depois, Eren, Mikasa e Armin entram no treinamento militar. Para se formar, é preciso passar pelo treinamento do equipamento de mobilidade. Kif Shadis tenta sabotar o equipamento de Eren para protegê-lo, mas ele consegue completar o treinamento mesmo com o equipamento defeituoso. Durante um treinamento em uma nevasca, Ymir se transforma em titã e salva Dais. Ela e Krista, História, se aproximam.
5 anos após o primeiro ataque dos Titãs, os escoteiros estão em Trost quando o Titã Colossal aparece e destrói o portão. Os soldados tentam eliminar os Titãs para minimizar os danos. Durante a batalha, Eren é comido, mas descobre que pode se transformar em Titã. O comandante PX chega e pergunta se Eren pode selar o portão com uma pedra gigante. Eren consegue e essa se torna a primeira vitória da humanidade contra os Titãs. Ele é preso até seu julgamento para definir seu destino. Eren fica sob custódia dos escoteiros, com Levi encarregado de vigiá-lo. Uma noite, Eren pergunta a Angie sobre seus experimentos, e os dois conversam a noite toda. Na manhã seguinte, descobrem que os 2 Titãs em cativeiro foram mortos. Erwin pergunta a Eren quem ele acha que é o verdadeiro inimigo, sugerindo que pode não ser só os Titãs. Os escoteiros partem para a missão de retomar A missão tinha como objetivo retomar a Muralha Maria. No entanto, Erwin tinha um objetivo secreto. Ele queria atrair o responsável pela morte dos 2 Titãs de teste e capturá-lo, suspeitando que esse culpado também tivesse poderes. Para isso, ele pediu dinheiro a investidores, a fim de comprar o equipamento necessário para capturar o Titã. Ele criou armadilhas para essa finalidade. De acordo com o plano de Erwin, a Titã fêmea ataca. Os batedores sofrem grandes perdas, mas conseguem capturá-la. Ela então grita, chamando outros Titãs que a devoram. A portadora do Titã consegue escapar durante o caos e se transforma novamente. A Titã fêmea é confrontada pelo esquadrão do Levi, que inicialmente tem vantagem na luta, mas ela o surpreende e mata todos. Durante a luta, ela faz uma pose que lembra o estilo de luta da N, o que faz Eren hesitar. A Titã aproveita e captura Eren. Ela é perseguida por Mikasa e Levi, que conseguem derrotá-la e recuperar Eren. Durante a luta, Levi quebra a perna e fica fora de combate por um tempo. Ao retornarem, os batedores descobrem quem acreditam ser a portadora da Titã fêmea, N. Leonhard. Erwin monta um plano para forçá-la a se revelar, o que leva a uma batalha dentro da Muralha Sina. Depois de uma longa luta, N é derrotada, mas tenta se fundir com Eren. Eren escapa, mas N endurece seu corpo com cristal e se sela completamente, impedindo que os batedores obtenham qualquer informação dela. Por causa disso, Erwin acaba sendo preso por colocar a cidade em risco. Os batedores perdem a confiança do povo. Mesmo com a Titã fêmea capturada, os batedores só conseguem evitar sua dissolução por um triz. Dentro da Muralha Rose, os batedores partem para procurar uma possível brecha. Para sua surpresa, não havia nenhuma. Eles se refugiam nas ruínas de um castelo, mas logo o Titã Bestial e o Titã Quadrúpede atacam, transformando os moradores da vila de Hagaku em titãs. Após derrotarem a primeira onda, uma segunda ainda maior de titãs ataca, e toda a esperança de sobrevivência parece desaparecer. Como último recurso, Ymir revela sua identidade como titã, conseguindo ganhar mais tempo. Após um tempo, ela é dominada e os titãs começam a devorá-la, com Ymir à beira da morte. Ymir se transforma novamente em titã para proteger História. Krista então revela que seu verdadeiro nome é História Reis. Os batedores chegam a tempo e salvam todos. Por fim, todos retornam para casa. Enquanto isso, os guerreiros entram em pânico, pois o plano falhou. Reiner decide sequestrar Eren. Bertholdt hesita, mas Reiner insiste. Durante uma patrulha, Reiner e Bertholdt revelam suas identidades como os Titãs Blindado e Colossal, atacando Eren e os outros. Enquanto tudo isso acontece, os exploradores ficam sentados no topo da muralha esperando os elevadores de cavalos levarem os animais para o outro lado. Eles aproveitam esse tempo para bolar um plano para recuperá-los. Os exploradores eventualmente os alcançam, mas percebem que não podem fazer muito, pois Eren está sendo protegido pelo Titã Blindado. É então que Erwin lidera uma grande horda de titãs na direção oposta, forçando Reiner a soltar Eren. Erwin ordena a retirada, mas Reiner começa a atirar titãs contra eles. O titã de Dinafrites retorna e Hannes tenta vingar Carla. Infelizmente, ele falha e acaba sendo devorado. Eren então acerta Dinah com um soco enquanto ela tenta alcançá-lo, o que ativa o poder do titã fundador, pois ela possui sangue real. Os exploradores escapam de volta para as muralhas e descobrem que a verdadeira origem dos titãs provavelmente são humanos. O governo descobre sobre essas descobertas e decide que eles sabem demais. Eles tentam capturar Eren e História. Erwin e PX planejam derrubar o governo depois de descobrirem que o atual rei é uma farsa e que a verdadeira família real é a família Reis. Eles planejam tirar as famílias Frites e Reis do poder e colocar História como a nova governante das muralhas. Os exploradores descobrem que estão tentando fazer História devorar Eren para obter o Titã Fundador, mas isso falha, pois História decide enfrentar seu pai Rod Reis e salvar Eren. Enquanto isso, o esquadrão de Kenny está de guarda. Os exploradores invadem e derrotam todos, restando apenas Kenny com vida. O golpe de Erwin tem sucesso e o governo é derrubado. Rod Reis ingere o soro de Titã e se transforma em um titã gigantesco e grotesco. Ele se arrasta em direção ao distrito de Orvud, arrastando o rosto no chão. Erwin aposta que o titã não terá rosto por estar se arrastando, e planeja fazer Eren encher sua boca com pólvora. Erwin diz à História que, depois de tudo, ela precisa se tornar rainha, pois é a única herdeira legítima do trono.
Rod Reis chega à muralha, a aposta de Erwin se confirma, Eren joga pólvora em sua boca e ele explode. História dá o golpe final em sua nuca e logo depois se torna rainha. Levi encontra Kenny, que lhe entrega uma injeção de titã para usar quando necessário. Os exploradores descansam por alguns dias e começam os preparativos para retomar a Muralha Maria. O grupo principal visita Kif e Shadis, pois Eren quer saber mais sobre seu pai. No dia seguinte, partem para Shiganshina. Quando chegam, Eren se transforma e sela o buraco na muralha externa, embora tudo pareça fácil demais, deixando Armin desconfiado. Ele lança um sinalizador e ordena que os exploradores busquem inimigos dentro das muralhas. Eles encontram Reiner escondido. Levi tenta matá-lo, mas Reiner sobrevive. O Titã Bestial aparece com vários outros titãs e a situação se complica. Os exploradores enfrentam o Titã blindado com as novas lanças trovão, desenvolvidas com tecnologia escondida pelo governo, e causam sérios danos. Como último recurso, Reiner grita, sinalizando para Bertholdt entrar em ação. O Titã Bestial o lança em direção à muralha. Ele se transforma e destrói metade do distrito. Armin planeja se sacrificar para derrotar Bertholdt, enquanto Erwin lidera um ataque suicida ao Titã Bestial. Eles são dizimados pelas pedras lançadas por Zeke, mas isso dá tempo suficiente para Levi atravessar os titãs e derrotá-lo. Infelizmente, o Titã Quadrúpede resgata Zeke antes que Levi o mate. O plano de Armin dá certo, e Eren corta a nuca do Titã Colossal. Armin está à beira da morte, mas Floch, um dos recrutas, chega com um Erwin gravemente ferido nas costas. O Titã Quadrúpede foge com Zeke e Reiner para Marley, e os exploradores recuperam a Muralha Maria. Levi é forçado a escolher entre Armin ou Erwin para usar o soro. Inicialmente vai em direção a Erwin, mas Eren e Mikasa o impedem. No fim, escolhe Armin. Armin devora Bertholdt e se torna o novo Titã Colossal. Eles vão ao porão de Eren e descobrem que a humanidade fora das muralhas ainda existe. Eren e Mikasa são presos por agredir Levi, mas são libertados logo depois. Os exploradores recebem medalhas de honra de história. Quando Eren beija a mão dela, ele tem uma visão do futuro que o muda para sempre. No dia seguinte, Eren decide que está na hora de agir por conta própria e deixa os exploradores. Ele se infiltra no exército de Marley. Nesse ponto, Eren já era uma pessoa completamente diferente. Toda a sua paixão ardente da juventude havia sido completamente extinta. Durante uma conferência internacional, ele se infiltra secretamente em Marley. Ele se encontra com Zeke e os dois criam um plano que vai contra o plano dos Salts. Aparentemente, isso salvaria o dia. Esse era o plano de eutanásia de Zeke. Marley vence a guerra contra a Aliança do Oriente Médio e começa a planejar como tomar o Titã Fundador de Paradis de uma vez por todas. Durante o discurso de Willy Tibur, Eren se transforma e ataca Libério, matando civis, destruindo edifícios e matando Willy. Willy chega em Marley e declara guerra à Ilha Paradis. Infelizmente para eles, os Salts já estavam 2 passos à frente, com Eren se transformando sob o palco e eliminando todos os altos comandantes de Marley. A luta entre os titãs começa, com muitos guerreiros morrendo. Eren luta contra o Titã Martelo de Guerra com a ajuda de Mikasa e do exército, enquanto Armin causa uma grande destruição com o Titã Colossal. O Titã Martelo aparece, mas não percebe que o Bluetooth desconectou, ele fica vulnerável. Eren não consegue quebrar o cristal com sua mandíbula, então percebe que pode usar o Titã Mandíbula para quebrá-lo e devorar o poder do martelo. Armin se transforma nos portos de Marley, devastando a área e impedindo uma retaliação imediata. Os Salts escapam com Eren, mas começam os conflitos internos. Muitos não concordam com as ações de Eren, que está agindo por conta própria. Enquanto isso, Zeke é capturado e levado para Paradis sob vigilância. Zeke planeja, junto a Eren, usar o poder do Titã Fundador para aplicar seu plano de eutanásia aos Eldianos. Levi surpreende Zeke e o leva para a aeronave dos Salts. Os Salts recuam, mas Gabi e Falco conseguem embarcar na nave. Gabi mata Sasha, tornando-se a personagem mais odiada da série. Eren finge concordar com Zeke, mas na verdade tem um plano diferente. Ele pretende libertar todos os titãs colossais dentro das muralhas e destruir o mundo fora da ilha, no chamado Rumbling. Os Salts retornam a Paradis, mas Eren e Zeke são presos em locais separados para não entrarem em contato. Eren convence Ymir, a titã original, a lhe conceder o poder total do fundador e iniciar o Rumbling. Eventualmente, Eren escapa e se junta a Floch e os Gegeristas. Milhares de titãs colossais marcham pelo mundo, destruindo tudo em seu caminho. Enquanto isso, uma aliança se forma entre antigos inimigos para deter Eren. Marley decide atacar imediatamente, apesar de não ter navios. Mikasa, Armin, Jean, Connie, Reiner, N, Pieck e outros se unem para salvar o mundo da destruição total. Descobre-se que o vinho distribuído por Zeke continha seu fluido espinhal, o que lhe permitia transformar qualquer um em titã com um grito. Isso permite que os Gegeristas assumam o controle e aprisionem os Salts. Armin tenta argumentar com Eren, mas ele está decidido. Eren encontra Pieck, que tenta enganá-lo revelando onde estão seus aliados. Obviamente, Eren percebe a armadilha, mas decide ouvir. Galliard surge do chão e tenta devorar Eren, mas erra. Mikasa entra em combate e tenta impedir o Umblingling. Eren se transforma novamente quando Reiner e os militares de Marley chegam em Paradis. Enquanto isso, Zeke grita na floresta e transforma todos os soldados presentes em titãs. Ele tenta escapar no caos, mas Levi o impede e o destrói mais uma vez. Durante o transporte, Zeke explode junto com Levi e consegue escapar para dentro do estômago de um titã puro. Ele é levado até Eren, com o objetivo de fazer contato.
Os Solds escapam da prisão e percebem que precisam impedir Eren e Zeke de se tocar. Apesar das lutas, o contato acontece e ambos são enviados para os caminhos. Eren traz Zeke e revela que nunca quis aplicar o plano de eutanásia. Ele então inicia o Rumbling. Os Solds ficam confusos, sem entender por que Eren está fazendo aquilo. N acorda, já que o endurecimento dos titãs foi desfeito. Eles se unem aos guerreiros restantes e partem para o porto onde está o barco voador. Sem ele, não poderiam alcançar Eren e impedir a destruição do mundo. Os Jaegeristas tentam impedir, mas falham, e muitos morrem, incluindo Floch. Enquanto abastecem o avião, o Rumbling se aproxima e Angie se sacrifica para ganhar tempo. Com isso, eles alcançam Eren e tentam detê-lo. Primeiro, tentam conversar nos caminhos, mas Eren rejeita, dizendo sejam pisoteados. Todos percebem que a única forma de parar isso é matando Eren. Versões endurecidas de antigos titãs aparecem para proteger Eren, e Armin é sequestrado. Nos caminhos, ele encontra Zeke, que perdeu a vontade de viver, mas Armin o convence a retornar. Levi então aparece e finalmente vinga Eren. O Rumbling para, e os Solds quebram os titãs endurecidos. Eles amarram explosivos no pescoço de Eren e o decapitam. Armin se transforma sobre Eren, destruindo completamente seu corpo. Mas isso ainda não é o suficiente. Eren se transforma mais uma vez e enfrenta Armin. Enquanto isso, Levi e Mikasa encontram uma abertura. Mikasa entra na boca do titã de Eren e o mata. Com isso, a maldição dos titãs é quebrada e os poderes desaparecem do mundo. Mikasa sai carregando a cabeça de Eren, e Armin corre chorando. Ela retorna a Paradis e enterra a cabeça de Eren sob a árvore onde tudo começou. Paradis passa a ser vista como a ilha dos heróis que salvaram o mundo e iniciam negociações de paz. Armin e os outros recebem permissão para retornar à ilha. Nas décadas seguintes, a sociedade dentro das muralhas se desenvolve muito. Muitas pessoas, incluindo Mikasa, visitam o túmulo de Eren. Mikasa eventualmente falece, mas a humanidade próspera por muitos anos. Contudo, séculos ou milênios depois, a guerra surge novamente. Quando ela termina, um menino e seu cachorro chegam até a árvore onde Eren foi enterrado. Curiosamente, a árvore agora se parece exatamente com a árvore onde Mira obteve seus poderes de titã no início da série.